Olá, seja bem-vindo ao canal. Ontem, o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento sobre as medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço do Covid-19. Logo depois disso, no plenário da Câmara dos Deputados, Joyce Hasselmann deu um ataque de histeria. No meio do chilique, a deputada falou que quem manda é o Congresso, que o governo é irresponsável, todos são irresponsáveis, que é só ela que está preocupada com o bem-estar do povo brasileiro e que, em vez de panelaço, deveriam orar pelo governo. Pois é, em meio ao nervosismo, a deputada pediu para orarem pelo governo que ela traiu. Semana passada eu fiz uma estripulia e paguei por isso. Levei uns puxões de orelha do médico, então eu não posso me levantar e ficar na tribuna. Meu tempo de ficar em pé são 20 minutos por dia. Então, vamos obedecer o que diz a autoridade médica em todos os sentidos. Presidente, eu vou tentar aqui nesses 3 minutos, rapidamente, falar de 3 assuntos muito importantes. Primeiro, a coletiva que o presidente da República deu há pouco, junto com seus principais ministros. Depois de um ato de irresponsabilidade, sim, irresponsabilidade do presidente da República, eu não tenho papas na língua e nem vou dizer meias verdades, porque uma meia verdade é uma mentira inteira. O presidente foi irresponsável ao sair do Palácio do Planalto e a entrar em contato direto com parte da população que estava numa manifestação agora no domingo, né? Ele poderia não só ter sido contaminado, como contaminar outras pessoas, ponto. Mas depois desse ato de irresponsabilidade, parece que veio um pouco de bom senso. O presidente ouviu seus ministros, os ministros estão preocupados, especialmente o ministro Mandetta, o ministro Moro com as fronteiras, né? Também o ministro Paulo Guedes, porque afinal de contas é preciso dinheiro para conter essa epidemia, e algumas medidas foram anunciadas importantes para que nós tenhamos não só o combate efetivo à doença, mas também o cuidado com a economia, uma ajuda social para aqueles que não têm o trabalho formal, para aqueles que vivem da informalidade, para aqueles que estão também trabalhando como autônomos. Repito, o fechamento de fronteiras, que é importantíssimo sim nesse momento. E com todo o respeito que eu tenho, eu já disse ontem, olhando nos olhos do ministro Osmar Terra na reunião de líderes, com todo o respeito que eu tenho ao ministro, eu acho de fato também uma grande responsabilidade vir a esse microfone e dizer: olha, está tudo bem, não é assim esse alarde, o mundo todo está errado e nós estamos certos. Com todo respeito aos 5 trabalhos que o ministro publicou, eu estou vendo as autoridades do mundo inteiro dizer: não se reúnam em grandes grupos, não se reúnam em grupos de mais de 10 pessoas. Donald Trump, o presidente americano, que tem um bem-querer tão grande por esse governo, e esse governo também pelo presidente americano, disse: não fiquem em aglomerações, ajudem-nos a vencer esse vírus, esse inimigo que é um inimigo invisível. Se nós não obedecermos às autoridades sanitárias, os médicos, o ministro da Saúde, nós vamos estar em maus lençóis. Eu não quero ver ninguém chorando a morte de crianças, de idosos nesse país, porque houve irresponsabilidade de ficar dizendo: olha, não vamos fechar isso, não vamos fechar aquilo, está tudo muito bem, obrigada. Não está tudo muito bem, obrigada. Já houve mortes nesse país e eu não quero ver gente virando índice, virando número. Não quero ver mais óbitos nesse Brasil por conta de irresponsabilidade. Então, presidente, eu mais uma vez digo aqui: não se trata de uma gripinha, não se trata disso. Ouçam as autoridades mundiais, ouçam as pessoas que trabalham com esse tipo de vírus, ouçam as pessoas que estão no dia a dia com os doentes. Não vamos brincar com a população brasileira. Eu não quero ver os meus filhos, eu não quero ver a minha mãe, que tem mais de 60 anos, o meu pai, que tem mais de 60 anos, contaminado por conta de responsabilidade das pessoas, e muito menos por conta de demagogia ou irresponsabilidade de quaisquer que façam parte desse governo ou que já fizeram parte desse governo. E para finalizar, presidente, eu vi hoje 2 chamamentos. Um chamamento para um panelaço contra o governo. Panelaço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí o presidente da República fez um chamamento para um panelaço a favor do governo. Eu faço um chamamento para que as pessoas façam uma oração por esse país. Chega de brincadeira. Vamos entrar num estado de seriedade. Eu peço a todos aqueles que têm alguma crença em Deus, para que entrem em oração pelo nosso governo. Nós, o parlamento, vamos fazer o nosso dever. Nós, o parlamento, vamos fazer o nosso dever de casa. Nós vamos sim votar e aprovar hoje o decreto de calamidade que foi enviado pelo presidente, que precisa da nossa autorização, de nós, deputados, para passar a valer. É esta casa, com os seus líderes, que está ajudando a resolver esse problema no país. Somos nós aqui.
Eu que estou aqui com cadeira de roda, também em grupo de risco, mas me cuidando com a minha máscara, e todos vocês que estão aqui trabalhando, seguindo as orientações de não ficar muito perto um do outro, sempre com as mãos higienizadas, não estamos nos tocando, sequer nos cumprimentando, porque nós temos responsabilidade. Então eu não posso, presidente, admitir que alguém venha aqui pregar irresponsabilidade num momento como esse. Trabalhemos pelo Brasil, entremos em oração e que todos possamos fazer a nossa parte. Congresso, governo e população. Muito obrigada, presidente. Como foi citado o deputado Osmar Terra, concedo a palavra para a réplica. Presidente, senhores deputados e deputadas, eu quero só dizer o seguinte: eu sou médico, eu fui gestor 8 anos de saúde do estado do Rio Grande do Sul e enfrentei várias epidemias, inclusive a pandemia do H1N1, que vai ser em números, inclusive em letalidade, muito mais grave do que o do coronavírus. Eu quero dizer, só que não tem nenhuma irresponsabilidade no que eu estou falando. É um problema sério que tem que ser tratado, porém, a questão tem que ser tratada fazendo higiene das mãos, se recolhendo quem está com febre ao isolamento, a família se recolhendo à quarentena quando aparece alguém com febre, e essas são as medidas básicas que tem que fazer. Parar a aula não muda nada, não tem nenhum trabalho, nada, nenhuma pesquisa que mostre diferença. Fechar shopping, proibir transporte urbano, isso é para quebrar a economia do país. Isso vai quebrar e causar danos graves. Nós temos que preservar a saúde da população e... Só para terminar, temos que preservar a saúde da população, garantir que ela tenha saúde, e disso eu entendo, e entendo muito bem, e trabalhei muito por isso, mas quero dizer que as orientações do ministro Mandetta estão corretas, está tomando todas as providências, e em nenhum momento o ministro mandou parar a aula, em nenhum momento ele mandou fechar shopping, em nenhum momento ele falou para suspender transporte coletivo. Isso é um absurdo, isso está quebrando a economia do país, vai quebrar, é uma cadeia que começa na loja do shopping e vai parar de vender, para a indústria de produzir, e vai ter desemprego em massa, vai ser a maior recessão da história recente, pelo alarmismo, pela falta de cuidado no trato dessa questão, que é uma questão delicada. Nós temos que ter equilíbrio e dizer para a população que não é momento para pânico e que ela tem que ser cuidada baseada em dados da ciência e não em vontade Deputado Otônio de Paula. O ministro é médico, mas não é Deus. Outros tantos médicos no mundo inteiro estão dizendo que nós temos que tomar todos os cuidados. Me desculpa, mas é irracional. Deputada Joyce. Desculpa, presidente, desculpa. É irracional. Existe uma coisa muito pior que a propagação de um vírus, que uma guerra ou que uma catástrofe: o oportunismo. Eu falo do oportunismo de gente indecente, descarada, malandra, que definitivamente usa as desgraças como canais para dar razão ao que há de pior dentro delas. Não há ranking para classificarmos essa gente, pois se assim fosse, estaríamos validando o menos pior.